Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar sequência à apresentação dos seminários e vamos falar sobre a virologia e, mais especificamente, sobre o gênero Potivírus. A família, Potiviridae, é a segunda maior em número de espécies e apresenta também uma grande importância econômica. Ela possui um grande número de hospedeiros, que a gente vai detalhar mais para frente, incluindo plantas mono e dicotiledôneas. Cerca de 90% das espécies conhecidas nessa família pertencem ao gênero Potivírus. As espécies de potivírus com importância econômica, para a agricultura, seria o mosaico do vírus do mosaico amarelo do feijão, vírus da mancha anelar do papaya, o vírus da batata, o vírus do mosaico da soja e o vírus do mosaico do nardo. Esses vírus aqui estão os nomes deles, os nomes científicos e as siglas que representam. Sobre os danos que esse gênero causa à cultura, eu estou exemplificando, no nosso caso, a melancia. Eu escolhi uma cultura para a gente estar exemplificando esses danos. A melancia ela é uma espécie de cucurbitacea e ela é a mais cultivada em diversos países do mundo. Entre os vírus do gênero potivírus, os de maior ocorrência em lavouras comerciais da melancia são o vírus da mancha anelar do papaya, que é também comum na cultura do mamoeiro, do mamão, mas também ocorre na melancia. O vírus do mosaico amarelo da abobrinha ocorre na cultura da abóbora e também na cultura da melancia. E o vírus do mosaico da melancia. Começando pelo vírus da mancha anelar do papaya, é o vírus de maior ocorrência e que tem mais danos econômicos. Causa esses danos nas cucurbitáceas cultivadas no Brasil, podendo ser limitante na produção, principalmente quando a infecção ocorre nos estágios iniciais da cultura. Então, desde o início ali da implementação da cultura, caso ocorra essa infecção, a ocorrência de danos econômicos pode ser e é vista em vários cultivos que já ocorreram, uma grande perda econômica. O segundo vírus, que seria o vírus do mosaico amarelo da abobrinha, que também ocorre na melancia, é considerado uma das principais doenças econômicas importantes nas cucurbitáceas, na maioria das regiões produtoras do mundo. Então, ela ocorre aqui no Brasil, mas também ocorre em várias outras regiões que produzem essas cucurbitáceas. E também o vírus do mosaico da melancia, que ele pode ser encontrado em espécies de cucurbitáceas em todo o mundo, sendo mais comuns em regiões temperadas. Entretanto, ele pode ocorrer em regiões tropicais. Então, assim, ele também é um vírus que está disseminado pelo mundo e ocorre muito, tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais. Então, pessoal, agora eu vou dar continuidade às apresentações. Eu vou falar um pouco sobre as características da família Potiviridae. Sobre a morfologia, os vírus, que são partículas já infecciosas, são filamentosos, flexuosos, sem envelope e têm de 11 a 20 nanômetros de diâmetro, com um passo helicoidal de cerca de 3,4 nanômetros. Os potivirides, eles são monopartidos, com comprimentos modais de partículas de 650 a 950 nanômetros. Aqui na esquerda eu trouxe uma imagem de um diagrama esquemático dos potivirides e aqui na direita nós temos uma micrografia eletrônica. Sobre as propriedades físico-químicas e físicas dos potivirides, eles têm uma densidade em cloreto de césio de cerca de 1,31 gramas por centímetros cúbicos e o coeficiente de sedimentação vai de 137 a 160. Sobre o ácido nucleino, uma única molécula de sentido positivo, fita simples de 8,2 a 11 kilobytes de tamanho, uma VPG de cerca de 24 kilodaltons covalente ligada ao nucleotídeo 5' terminal. Um trado de poliadenilato está presente no terminal 5'.
Os RNAs têm traços de poliadeninato de terminal 3 linhas e provavelmente uma VPG no terminal 5 linhas. Agora falando um pouco sobre as proteínas. Elas contêm um tipo de proteína de revestimento, né? É uma proteína capsidial de 28,5 a 47 quilodaltos. Os resíduos de N e C terminais, que são cadeias polipeptídicas, estão posicionados no exterior do vírus. O tratamento leve com tripsina remove esses segmentos e deixa o núcleo do vírus mais resistente à tripsina, e as proteases de plantas, elas podem degradar essa proteína capsidial do vírus. Agora eu vou falar um pouco sobre a organização e a replicação do genoma. Aqui embaixo nós temos um mapa genômico de um membro típico do gênero Potivírus. E agora eu vou fazer a descrição desses elementos aqui. Vamos começar pela proteína 1, que tem papel importante na replicação do vírus. A HCPRO é uma proteína que tem papel na supressão do silenciamento do gene e na transmissão do vetor. A proteína 3, ela está envolvida na replicação do vírus. O peptídeo 1 de 6 kilodaltos ainda não tem função conhecida. Esse aqui, que é a proteína de inclusão cilíndrica, tem atividade dedicada e se acumula em corpos de inclusão no citoplasma nas células vegetais infectadas. O peptídeo 2 de 6 kilodaltos é uma proteína transmembranar e provavelmente ancora o complexo de replicação ao ER. A VPG, ela é essencial para a replicação e tradução do vírus. A protease A de inclusão nuclear, ela é responsável pela clivagem da maioria dos locais na poliproteína. A inclusão nuclear B, o RNA polimerase, depende da RNA. A proteína de revestimento, ela também desempenha funções no movimento do vírus, amplificação do genoma e transmissão do vetor. E por último, temos a PIPO, que foi identificada em toda a família e demonstrou ser essencial para o movimento intercelular do vírus. Falando agora um pouco sobre a biologia dos potivírus, vou falar um pouco sobre a formação de corpos de inclusão. Esses corpos de inclusão são estruturas formadas no interior de células infectadas. Os potivírus, então, eles formam corpos de inclusão cilíndrica citoplasmática durante a infecção. Alguns potivírus, eles induzem corpos de inclusão nucleares, que são os cocristais de duas proteínas codificadas por vírus. Os corpos de inclusão amorfos também são evidentes no citoplasma durante certas infecções por potivírus e representam agregações de HCPRO e talvez outras proteínas não estruturais. Sobre o intervalo de host, alguns membros têm uma gama de hospedeira estreita, mas a maioria dos membros infecta um número intermediário de plantas e alguns membros infectam espécies em até 30 famílias. A transmissão para a maioria dos hospedeiros é facilmente realizada por inoculação mecânica. Muitos vírus são amplamente distribuídos. E a distribuição, ela também é auxiliada pela transmissão de sementes em alguns casos. Sobre a antigenicidade, foi identificado um epitope do capsídeo no núcleo resistente à tripsina, que é semelhante na maioria dos membros da família. Sobre a derivação dos nomes, a família Potiviridae, ela surgiu a partir das espécies do gênero de Potivírus. Aqui eu trouxe os 10 gêneros da família Potiviridae. E, por fim,
eu trouxe um resumão de tudo isso que eu falei sobre as características, né, do Spotiviridae. Então, pessoal, vou dar continuidade à apresentação. Eu vou falar um pouco sobre a transmissão de vírus por vetores. Dentre os vetores que transmitem vírus, nós temos os artrópodes, com 94%, nematóides e fungos, com 6%. Dentro dos artrópodes, nós temos os insetos, com 99%, e os ácaros, com 1%. Dentro de insetos, nós temos os afídeos, com 55%. Ou seja, os afídeos são de extrema importância na transmissão de vírus. E devido a isso, a gente vai estar tratando algumas características deles. Então, eles fazem a entrega precisa de partículas virais através de um estilete em forma de agulha. Possuem diversos modos de alimentação, podendo ser monófagos, polífagos, oligófagos. Apresenta o modo partenogenético de reprodução. O que isso significa? Que a reprodução ela é assexuada, então ela permite a geração de um número de indivíduos muito grande num curto espaço de tempo, num curto intervalo de tempo. Aqui nós temos a família Potiviridae e o relacionamento filogenético. Então nós temos os gêneros da família Potiviridae e também os seus vetores, como pode ser observado através da figura. A distribuição geográfica dos potivírus. Os potivírus, são um gênero de vírus cosmopolita. Então significa que eles não estão somente presentes no Brasil, mas também em diversas regiões no mundo. No Brasil, são conhecidas 41 espécies. Então, já se tem 41 espécies descritas de potivírus. Na Austrália e na China, como pode ser observado aí em laranja, há aproximadamente 60 espécies descritas. E nos Estados Unidos, em vermelho, há aí, aproximadamente, são conhecidas 80 espécies de potivírus. Características de transmissão, os tipos de relação que existem entre vírus e vetores. Então, existem basicamente 4 tipos de relação, 4 categorias de transmissão: não persistente, semi-persistente, persistente circulativa e persistente propagativa. O dos potivírus, mais específico, é a relação não persistente, é a transmissão não persistente. E algumas características dela, nós temos o tempo de aquisição, que pode ser em segundos, o tempo de transmissão também em segundos, a latência não ocorre, ou seja, a partir do momento que o vetor faz a aquisição das partículas virais, ele já pode transmitir. Não ocorre a multiplicação no vetor, tá? Retenção pelo vetor é de minutos ou horas, até horas, e a especificidade do vetor ela é baixa. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a transmissão não persistente. Então existem 2 estratégias na transmissão. Então nós temos a estratégia do capsídeo, no qual a proteína capsidial ela consegue ligar diretamente ao receptor do afídeo. E também nós temos uma estratégia auxiliar, que é característica de potivírus. Então, o que nós podemos observar nessa estratégia? Que há uma proteína chamada HCPRO, que ela atua como uma ponte entre a proteína capsidial e o receptor do afídeo. Então, essa é uma característica muito peculiar de potivírus. Aqui nós temos o motivo DAG em diferentes espécies. O que é o motivo DAG? DAG é uma sequência específica de aminoácidos. E essa sequência específica, ela permite o vírus ser transmitido por vetor. Então aqui nós temos 12 diferentes espécies de potivírus. Todos eles vão apresentar o motivo DAG.
Porque se ocorrer qualquer falha, né, nesse motivo DAG que está inserido na proteína capsidial, esse vírus ele pode até perder a sua transmissão, ou seja, ele passa a não ser mais transmitido por afídio. Então, é uma relação muito específica aí e característica de potivírus. Então, pessoal, aqui a gente tem a categorização de vetores afídeos de potivírus com base em sua gama de plantas hospedeiras. Então, nós temos que 45% dos vetores são polígafos, ou seja, eles possuem uma ampla gama de hospedeiros, ou seja, são vários gêneros de plantas, bem como diversas espécies. Nós temos que 38% são oligófagos. Aí já tem um número reduzido de gêneros de planta que ele consegue estar transmitindo. E nós temos que 17% são monófagos. Então já tem, né, um gênero de plantas hospedeiras mais específica e são bem menos espécies que os vetores conseguem transmitir o vírus. Aqui nós temos os 10 principais vetores de afídeos de potivírus. Então nós temos desde o mais generalista até o menos generalista. Por exemplo, o Measles, esse inseto aqui, esse afídeo, ele é capaz de transmitir mais da metade das espécies de potivírus descritas. Ou seja, são 176 espécies descritas. O Measles, ele consegue transmitir mais da metade. E aqui também nós temos Lipáfis, né, que ele consegue transmitir também, só que um número mais reduzido. A transmissão de potivírus também ocorre por sementes. O que isso significa? Que a planta infectada ela pode transmitir para a sua semente, e quando essa semente germinar e dar origem a uma plântula, essa plântula também vai estar infectada. Dando continuidade às apresentações, o gênero do potivírus ele possui uma gama muito variável de hospedeiros, sendo que alguns infectam poucas espécies e outros chegam a infectar até 30 famílias diferentes. A maioria afeta plantas cultivadas, causando grandes prejuízos econômicos. Por exemplo, a gente pode citar o vírus da batata, que ele infecta naturalmente as principais espécies de solanáceas cultivadas, incluindo tomate, pimentão, batata, fumo e berinjela, sendo limitante a essas culturas. Então, eles atacam, geralmente, essas culturas. As espécies dos vírus do mosaico da melancia, vírus da mancha anelar do papaya e o vírus do mosaico amarelo da abobrinha, têm como os principais hospedeiros as cucurbitáceas, como, por exemplo, melancia e abóbora. Como já foi até falado antes, que eu estava detalhando mais sobre como esses vírus atacam a melancia, esses vírus, principalmente esses 3 que eu citei anteriormente, eles atacam, em grande maioria, as cucurbitáceas. Então, assim, grandes produtores e também pequenos produtores que tiveram esse vírus na sua região tiveram um enorme prejuízo devido a esse ataque do vírus à cultura. Nós vamos dar continuidade ao trabalho aqui de virologia. Vamos falar da sintomatologia nos principais hospedeiros. O mosaico nas nervuras é uma das doenças mais comuns em cultura da pimenta. Essa doença iniciou no Brasil na década de 60. As espécies mais afetadas com essa doença é da família Solanáceas. Os sintomas na planta, necrose na nervura, necrose no topo da planta, podem causar a morte da planta, Aqui é a foto da pimenta, da planta. Aí o mosaico da melancia, ou
PRSV-W é a doença, é o vírus maior ocorrência no Brasil e mais danos econômicos causados nas cubitáceas divulgado no Brasil. Os sintomas é amolecimento das nervuras, a malformação e a transmissão é por pulgão, um vetor de alta eficiência. E para controlar essa doença, a maioria das vezes é controlando o vetor, o pulgão, com inseticidas, entre outros produtos. A virose mosaico no milho e no sorgo, o sintoma do mosaico pode ser facilmente identificado em plantas jovens e tendo desaparecimento em plantas quando atingem a maturidade. Nessa foto aí mesmo podemos perceber o amadurecimento nas folhas e o vetor no milho também e no sorgo é o pulgão. Aqui nós vamos falar das doenças, do mosaico do pepino, mosqueado. Esse mosqueado é pintas escuras na folha e também no fruto. Enrolamento, as folhas enrolam e a malformação das folhas. Transmissão, esse aqui a transmissão é por pulgão e tem mais de 60 espécies que transmitem a doença. O controle, utilização de controle de inseticidas. Aí essa outra doença é o mosaico amarelo da abobrinha, o clareamento das nervuras. Mais tarde, o mosaico amarelo severo, a malformação e a redução do limbo foliar. O pulgão também, que é a transmissão, o vetor. E aqui utiliza também o controle de pulgão e utiliza a semente livre do vírus. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre as formas de manejo que é utilizado atualmente. A grande maioria dos vírus de plantas, elas dependem de vetores de insetos para sua propagação de planta para planta. E os pulgões, que é esse indicado na imagem abaixo, eles são indiscutivelmente os vetores mais bem-sucedidos de vírus de plantas, incluindo o potivírus, devido à sua série de características genéticas e específicas que possuem. Eles transmitem vírus de várias famílias, incluindo a família do potivírus, que é a maior família de vírus RNA infectantes de plantas. Um conjunto de medidas devem ser adotadas, e essas medidas a serem adotadas, elas devem ser preventivas, para evitar ou reduzir a infecção, que pode, assim, minimizar o efeito na produção e na qualidade dos frutos. Existem algumas formas a serem usadas, e dentre elas, as mais utilizadas são o controle de inseto vetor, sendo utilizado, se necessário, o inseticida, mas nem sempre é um resultado bom, garantido, mesmo usando o inseticida sistêmico, pois, em geral, os vírus eles são inoculados no hospedeiro antes que os inseticidas possam ter algum efeito no seu vetor. Temos também a cobertura do solo com material repelente, que vai ter a casca de arroz e o plástico prateado. No início do ciclo da cultura, esse material aqui, ele pode retardar a disseminação do vírus devido a um efeito repelente do material sobre os afídeos, mas é um alto custo, então essa medida ela pode limitar a sua utilização em grandes áreas. Não fazer novos plantios ao lado de campos com alta incidência da doença, que isso também vai auxiliar na disseminação do vírus,
mas também podemos fazer a eliminação das plantas hospedeiras que estão contaminadas. Podemos realizar também a eliminação das plantas daninhas dentro e próxima à área cultivada, pois os pulgões, eles são polífagos e eles podem, assim, sobreviver em hospedeiros que rodeiam a cultura. E a destruição de restos de cultura, logo após a colheita, são também medidas que podem reduzir a incidência da virose nos campos de cultivo. No plantio de novas áreas, evitar um cultivo sequenciado, principalmente na direção do vento, em áreas próximas, que podem, assim, evitar também a disseminação do vírus. O plantio de variedades resistentes ou tolerantes a outras medidas preventivas, pois devido, né, à condição inadequada de campo para a produção de semente e ao reaproveitamento daquela semente de cultivos anteriores, a variedade vai perdendo as suas características originais. Então, pode ser que, além de perder as características, também vai já, né, contaminada pela condução inadequada de campo. Então, essas são as nossas referências que foram utilizadas durante todo o trabalho. Agradecemos a atenção de todos e aguardamos as dúvidas de cada um.